Vamos falar um pouco sobre o kit Certezas do Acaso, que faz parte do projeto Aventuras na Ciência. Por que o nome Certezas do Acaso? Porque este kit trata de uma área da matemática, a probabilidade, que é usada para entender os fenômenos de previsão muito difícil ou até mesmo impossível. Mas como a matemática, que é uma ciência precisa, serve para tratar do imprevisível? Em alguns casos, isso é possível, de alguma forma, e é isso que veremos com as experiências deste kit. A probabilidade surgiu como área da matemática em torno do século XVII e hoje em dia é imprescindível em qualquer área da ciência, sobretudo porque é a base da estatística, e também é amplamente aplicada, sendo usada na indústria, no comércio e nas instituições financeiras, sendo, portanto, de grande valia em todos os ramos da atividade humana. Na escola, somos apresentados à probabilidade com apelo ao bom senso. Falamos de lançamentos de moedas e dados de maneira teórica e todos acham perfeitamente razoáveis as suposições feitas. Mas é preciso também experimentar. Será que o que esperamos na teoria é o que realmente acontece na prática? Vamos falar um pouco de alguns dos experimentos do kit, deixando para você o entendimento do que está sendo proposto nos demais. Comecemos pelo lançamento de um dado simples, que é um cubo com faces numeradas de 1 a 6. Um dado como esse. Cada vez que eu jogo o dado, aparece um número diferente. Como é que eu posso prever o que vai acontecer? Parece impossível, porque tem muitos fatores envolvidos. A maneira como eu pego esse dado, a distância que eu jogo o dado em relação à mesa, a velocidade com que eu jogo o dado, se eu jogo para cima, se eu jogo para baixo, se eu giro. Então tem tantos fatores que é impossível prever o resultado do que vai acontecer. Então qual é a solução? A solução mais simples é admitir que não há nenhuma face privilegiada e que todas têm iguais chances de ocorrer. Ou seja, espera-se que cada face ocorra em aproximadamente 1/6 do total de lançamentos. Dizemos que a probabilidade de cada face é de 1/6. Bom, mas só tem um jeito de testar isso, experimentando. Então vamos experimentar. O que é para fazer, né? Você pode simplesmente sair jogando o seu dado e anotando os números que aparecem aqui. 2, 3, 6. Mas seria interessante que você jogasse os dados muitas vezes. 1000 vezes, 2000 vezes, 10.000 vezes. Então, para facilitar, pelo menos nessa primeira experiência, nós sugerimos de vocês usarem 10 dados iguais, nós vamos supor que eles são iguais, todos eles de uma vez só. Então, a ideia é jogar 10 lançamentos de uma vez só, usando os 10 dados. Então estão aqui os resultados de 10 lançamentos. Mais uma rodada, eu jogo os 10 dados de novo. Ok? Muito bem. Então a ideia é, nesse primeiro experimento, anotar esses lançamentos de 10 dados. Eu fiz uma tabela aqui, já comecei a fazer a tabela, em que a gente tem os primeiros 10, depois os seguintes 10, né, acumulando 20, 30, 40, 50, 60. Então, veja, com 10 lançamentos de 10 dados, eu já teria 100 tentativas, 100 lançamentos de dados. Para chegar nos 1000, eu tenho que fazer 100 vezes isso. Isso facilita a experiência. Então, vamos começar a fazer, só para ter uma ideia do que é para ser feito. Vamos lá. Eu quero saber quantas vezes aparece nos lançamentos a face 1. Por exemplo. Então, veja, nessa primeira rodada de 10, apareceu apenas uma vez a face 1. Então, eu marco aqui no papel que apareceu uma vez a face 1 nessa rodada. Agora eu jogo de novo. E a face 1 apareceu de novo apenas uma vez. Então, anoto 1 aqui também. Opa, aqui a face 1 apareceu 4 vezes. Então, anoto 4 aqui.
Vamos fazer isso algumas vezes. 2 vezes. Face 1 apareceu aqui e aqui. Duas vezes de novo. Uma vez. Nenhuma vez nessa rodada. Então eu ponho 0. Duas vezes. Nenhuma vez. E vamos parar agora na última, completando 100 lançamentos. 1, 2, 3, 4. E aí, evidentemente, seria interessante que você continuasse muito mais vezes. Vocês viram que é muito rápido. Então é só ter bastante paciência e fazer essa série extensamente. Agora a gente vai olhar para essa tabela e vai olhar o acúmulo de vezes que saiu a face 1. Então, nos primeiros 10 dados, saiu uma vez, é o mesmo número que está aqui. Quando chegamos em 20 dados, saiu uma da primeira rodada e mais uma da segunda rodada, então totalizou 2. Depois saíram mais 4, totalizando 6. Depois mais 2, totalizando 8. Depois mais 2, totalizando 10. Depois mais 1, totalizando 11. Depois mais 0, continua 11. Depois mais 2, 13. Depois mais 0, 13. Depois mais 4, 17. E assim por diante, se vocês continuarem. Muito bem. Então, qual é a frequência com que ocorre a face 1 no número de lançamentos? O que a gente vai fazer agora na última coluna é ver o número de vezes que saiu a face 1 dividido pelo número total de dados jogados. Então, aqui é 1 sobre 10. E eu vou escrever em casas decimais. Isso é 0,1 e eu vou até a quarta casa. E vou usar também a calculadora para facilitar essa conta. Então, na segunda foram 2 em 20. 2 em 20 também é 0,1. Depois foram 6 em 30. Isso dá 0,2. Depois foram 8 em 40. Também 0,2. Depois 10 em 50, que também é 0,2. Depois 11 em 60. 0,1833. 11 em 70. 0,1571. 13 em 80, perdão, 13 em 80. Ops. 13 em 80 de novo. Dá 0,1625. Depois 13 em 90. 0,1444. E finalmente a última é 17 em 100, que é 0,17. Muito bem. Nós esperamos que a frequência de faces 1 no número de jogadas tenda a ser 1/6. E quanto que é 1/6? 1/6, todo mundo sabe que é 0,1666, etc., até infinito. E mais ou menos é o que está acontecendo. A gente começou com 0,1, aí foi para 0,2, aí desceu para 0,18, daí desceu para 0,15, né, 157, depois subiu de novo para 0,16, desceu para 0,14, aí foi para 0,17. E isso vai continuando assim. Então, o próximo passo dessa experiência é colocar esses valores num gráfico, um gráfico em que você tenha na abscissa, né, na horizontal, o número de rodadas e na vertical os valores acumulados da frequência.
A ideia é que esse gráfico vai tender, né, ao valor de 1/6, que é o 0,16666. Então, eu vou preparar o gráfico com os valores que eu coloquei aqui, que eu consegui nessa tabela, e vou mostrar para vocês. Bom, então o que eu fiz aqui foi o gráfico dos dados que a gente tomou nessa tabela até a rodada número 100, até lançar 100 dados, né? Então esse gráfico mostra na horizontal as rodadas, então aqui tem então em letra pequena, mas aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, que foi até onde nós fomos. A escala utilizada aqui pode ser escolhida à vontade. Eu usei meio centímetro para cada 10, mas se vocês quiserem fazer muito mais lançamentos, então pode usar 1 milímetro para cada 10, né? Então o gráfico vai ficar bem mais apertado. Então essa aqui é uma escolha, depende do tamanho do papel também. E na vertical, na ordenada, eu coloquei apenas
valores da frequência entre 0,10 e 0,20. Então, cada centímetro anda 0,01. Então, é 0,10, 0,11, 0,12, 0,13. Né? Então, 1 milímetro aqui é a terceira casa decimal. Né? Muito bem. Então, como nós tivemos esses valores, os primeiros, né? 0,1. Então, 0,1 é 0,10, está aqui. Depois 0,1 de novo, apareceu aqui. Aí foi para 0,2, pulou para cá. Depois 0,2 e 0,2 de novo, mais duas vezes. Depois desceu para 0,183. Depois desceu mais para 157. Depois subiu para 1,625. Depois desceu para 0,144 e depois foi para 0,17. Então, esse gráfico que a gente está propondo nesse experimento, e o que se espera é que esses pontos vão aos pouquinhos se acumulando perto do 1/6, que é o 0,1666 que eu tracejei aqui nessa horizontal. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de rabiscar, mais ou menos o que se espera é algo assim, né? Cercando esse valor de 1/6. Então, seria interessante vocês fazerem um experimento com muitas rodadas. A gente sugere no livrinho 1000, mas façam 10.000, 20.000, quantas vocês conseguirem e vejam o que acontece nesse experimento. Eu disse anteriormente que haveria muitos fatores envolvidos no lançamento de um dado que impossibilitam a previsão do resultado de um único lançamento. Mas será que não dá para controlar alguns desses fatores? Por exemplo, colocando esse dado em cima de um suporte, sempre da mesma maneira, e sempre lançando esse dado da mesma maneira. Então, vamos fazer o seguinte experimento. O meu suporte vai ser um copinho, e vocês podem usar o que vocês quiserem. Eu vou colocar o dado, digamos, aqui na posição com o 4 para cima. A minha esquerda é o 1 e a minha direita o 6. Eu vou sempre lançar dessa maneira. Né? Aqui de frente está o 2 e aqui está o 5. Então, eu vou sempre lançar dessa posição e vou sempre imprimir a mesma força ao dado. E vou ver o que acontece. Saiu 1. Então, eu vou repetir. 4, o 1 à esquerda, o 6 à direita, eu vou fazer de novo. Saiu 1. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando controlar o lançamento. Porque eu disse para vocês, a maneira como eu pego, a velocidade, a altura, tudo isso é fator de imprevisibilidade do lançamento. Agora eu estou tentando eliminar a imprevisibilidade. Eu estou lançando sempre com a mesma posição e sempre com a mesma força. Saiu 1 de novo. 3 vezes saiu 1. Será que o 1 vai ser mais frequente do que os outros? Será que se a gente fizer essa experiência 1000 vezes, em vez de o 1 aparecer apenas 1/6, ele vai aparecer mais vezes? Ou alguma outra face vai aparecer mais vezes? Saiu 1 de novo. Então, eu sugiro que vocês tentem fazer essa experiência dessa maneira controlada. Muito bem. Outra questão interessante é a seguinte. Nós temos aqui, por exemplo, temos dados diferentes, não são só dados em forma de cubo. Né? Porque como o cubo tem todas as faces iguais, indistinguíveis, exceto pelos números que estão aqui, então é razoável nós supormos que cada face tem chance de 1/6. Aqui tem outros dados interessantes. Por exemplo, esse dado é em forma de um octaedro. O octaedro é um poliedro platônico, um sólido platônico, que tem 8 faces triangulares. E elas são indistinguíveis entre si. Né? Se eu tirar os números, eu não distingo essas faces. Então, esse dado é numerado de 1 a 8, e é razoável supor que cada face tenha 1/8 de chance de aparecer. Temos também esse dodecaedro, é outro sólido platônico, que tem 12 faces. Né? Ele é interessante porque ele rola com mais facilidade, ele é melhor para fazer lançamentos.
Temos esse icosaedro, que é outro sólido platônico, que são 20 triângulos, né, numerados de 1 a 20. E também tem um dado que não é um sólido platônico, mas é um dado de 10 faces, também todas elas indistinguíveis, e neste caso numeradas de 0 a 9. Tem uma razão para isso, que aparece em outros experimentos, a numeração de 0 a 9. Porque a ideia é que você possa sortear um dígito, né, um dígito entre 0 e 9. Se eu tiver, por exemplo, 2 dados desses, eu sorteio 2 dígitos e tenho um número, por exemplo, 68, né? Ou 86, depende do lado que a gente lê isso. Muito bem, então, todos esses dados têm faces indistinguíveis e, portanto, é razoável supor que todas tenham iguais chances. Mas, e o que acontece com um dado desse formato aqui? Isso aqui é um poliedro chamado cuboctaedro. Ele é formado de cortes de um cubo e, no fim das contas, ele tem faces quadradas e faces triangulares. Ele tem 6 faces quadradas e 8 faces triangulares. Será que é razoável supor que cada face tenha a mesma chance? É razoável supor que cada quadrado tenha chance igual a qualquer outro quadrado. Isso é razoável, porque ele é uma peça completamente simétrica. Também é razoável supor que 2 triângulos têm a mesma chance. Mas será que é razoável supor que um triângulo tem a mesma chance que um quadrado? Então, aqui está mais uma proposta. É um experimento que não tem uma resposta clara, né? Inclusive há blogs na internet discutindo essa questão. E o que nós sugerimos é que vocês joguem isso milhares de vezes e tentem descobrir qual é a chance de uma face quadrada, qual é a chance de uma face triangular. Vamos agora brincar de competição entre dados. Nós não vamos tratar de competições de dados iguais, por exemplo, 2 dados que são cubos numerados de 1 a 6, porque isso não vai ter muita graça. O que nós vamos usar são esses dados especiais, que eu já vou mostrar para vocês em mais detalhe, que também são em forma de cubo, mas eles têm apenas 3 números em cada dado registrados. Por que 3 números? Porque faces opostas têm números iguais. Então aqui tem um 2 nessa face, tem um 2 na face oposta. 4, 4, 9 e 9. Muito bem. Então, eu tenho aqui 3 dados, vou dar nome para esses dados. Então, esse dado que tem o 2, o 4 e o 9, eu vou chamar de dado A. Tem um outro dado que tem 1, 6 e 8, que eu vou chamar de dado B. E um dado que eu vou chamar de C, que tem o 3, o 5 e o 7. Muito bem. A competição é entre 2 dos dados. Então, o C vai ficar de fora e o A e o B vão competir. Bom, o que é a competição? Quando ocorre uma rodada, os 2 dados são lançados. E o maior número ganha. Então, neste caso, o dado B ganhou do dado A, nesta rodada. Mas eu posso jogar outra rodada e o dado B, que saiu 1, perdeu do dado A, em que saiu 9. Então, às vezes o dado B ganha, às vezes o dado A ganha. Quem tem mais chance de ganhar? Será que a gente consegue saber isso? Bom, tem um jeito. A gente pode tentar olhar para todas as combinações possíveis, né? Nós podemos ver todas as possibilidades do dado A. Então, eu vou montar aqui uma tabela. O dado A pode ser 2, pode sair 2, 4 ou 9. E o dado B pode sair 1, 6 ou 8. Então, em qualquer rodada, nós vamos ver um par, que é um desses números 2, 4, 9 e um desses números 1, 6, 8. São, portanto, 9 possibilidades de rodadas acontecendo, né? Então, para cada rodada possível, e todas elas têm iguais chances de ocorrer, né, uma hipótese razoável, em cada rodada eu vou ver quem ganha, né? Então, se o A tirar 2 e o B tirar 1, ganhou o dado A. Se o A
for 2 e o B for 6, ganhou o dado B. Se o A for 2 e o B for 8, também ganhou o dado B. 4 e 1 ganha o A, 4 e 6 ganha o B, 4 e 8 ganha o B. 9 e 1 ganha o A, 9 e 6 ganha o A e 9 e 8 ganha o A. Então, das 9 possibilidades de rodadas, de jogadas, em 5 delas o dado A ganha e em 4 delas o dado B ganha. Então, o dado A tem 5 em 9 chances de ganhar e o dado B 4 em 9. Portanto, o A tem mais chances do que o dado B. A gente pode denotar A tem mais chances do que B simplesmente com um sinal, por exemplo, de maior, né? Para dizer que o A é melhor que o B. O A tem mais chances que B, o A é melhor que o B, e eu vou denotar dessa forma. Muito bem. Vamos olhar agora a disputa que ocorre entre B e C. Então, eu vou olhar para o dado B, que é 1, 6, 8, e o dado C, que é o 3, 5, 7. E vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui o B, que é 1, 6, 8, e o C, que é 3, 5 e 7. Bom, então aqui o C ganha, o C ganha e o C ganha. Agora o B ganha, 6 a 3, 6 a 5 também ganha, mas perde do 7. 8 a 3 ganha, 8 a 5 ganha e 8 a 7 ganha. Então, o B ganha em 5 vezes das 9 e o C ganha 4 das 9. Portanto, o B é melhor do que o C. Ora, bolas. Então, qual dado você escolheria se você fosse fazer competição com esses dados? Se o A ganha do B e o B ganha do C, você deve concluir que o A é o melhor dado, correto? Vamos ver uma coisa. Será que não é bom nós conferirmos o que acontece entre o dado C e o dado A? Vamos tentar. Então eu vou pegar aqui, fazer a tabela do dado C, que é 3, 5, 7, com o dado A, que é 2, 4 e 9. Né? Se A é melhor que B e B é melhor que C, a gente espera que A seja melhor que C. Vamos conferir se é verdade isso. Vamos lá. Então, C, 3 a 2, perde aqui 3, 4, 3, 9, perde. 5 a 2 ganha, 5, 4 ganha, mas perde 5 para 9. 7 para 2 ganha, 7 para 4 ganha e 7 para 9 perde. Então, o C ganha em 5 das 9 e o A ganha em 4 das 9. Portanto, o C é melhor que o dado A. Portanto, aconteceu o inusitado. A é melhor do que B, B é melhor do que C e C é melhor do que A. Ora, você já deve ter visto isso naquela brincadeira famosa do Jockey Pô, né? O papel, tesoura, pedra, né? Mas você também vê isso acontecer no futebol, nas eleições, enfim, em várias situações da vida cotidiana. É possível que esse tipo de coisa aconteça em várias situações em torno da sua vida. O sorteio de um amigo secreto, ou em algumas regiões, amigo oculto, é sempre um experimento probabilístico. Cada participante sorteia um papel com o nome de um outro participante. Mas o sorteio tem que ser anulado se alguém tirar o próprio nome, pois não pode dar um presente para si mesmo. Uma pergunta natural é: qual é a chance de que um sorteio de amigo secreto dê certo? É grande? Será que é pequena? Será que depende do número de participantes? Se depende, será que é muito pequena ou é muito grande a chance de dar certo quando o número de participantes é muito grande? Por exemplo, imagine um amigo secreto de 1 milhão de pessoas. Será que tem uma chance boa de que dê certo esse amigo secreto, esse sorteio? Muito bem.
Esse pequeno aparato do kit simula um sorteio de amigo secreto. Cada participante é uma cor. Então temos amarelo, verde, azul, vermelho, branco, preto e laranja. Então essas são as pessoas que vão retirar o papelzinho, né? E o papelzinho que elas retiram é a bolinha que vai aparecer na janelinha. Então eu sacudo, né, o aparato, deixo as bolinhas caírem e tá aí. Então o amarelo tirou o azul, o verde tirou o amarelo, o azul tirou o preto, o vermelho tirou o laranja, o branco tirou a si próprio, o preto tirou o verde e o laranja tirou o vermelho. Então esse sorteio não deu certo, porque teve um dos participantes que tirou a si mesmo. Então o que se faz? Colocam-se todos os papeizinhos de volta e um novo sorteio é feito. Será que esse deu certo? Amarelo tirou preto. É só ver se não tem uma repetição de cor. Essa não tem. Então o amarelo tirou o preto tirou o laranja tirou o vermelho tirou o verde tirou o branco tirou o azul e o azul tirou o amarelo, né? Então esse sorteio não só deu certo, como aconteceu uma coisa interessante. Formou-se um único ciclo. Quando esses participantes forem dar os presentes, né, entre si, o que vai acontecer? O primeiro a dar presente, que vamos supor é o amarelo, vai ser o último a receber, vai receber do azul. Então, nesse caso, não só deu certo o sorteio, mas como formou-se um único ciclo. Muito bem. Nós não vamos justificar aqui, mas a chance de o sorteio de um amigo secreto dar certo depende sim do número de participantes. No entanto, quanto maior o número de participantes, mais essa chance se aproxima de um certo valor que é próximo de 37%. É um pouco menos que 37%. O valor exato é um número irracional, é um número dado por uma dízima infinita e não periódica. Por outro lado, em algumas situações, o sorteio ocorre de uma forma bastante especial, que é essa que eu falei, de formar um único ciclo. A chance de um sorteio dar certo formando um único ciclo como esse é menor. Se você tiver N participantes, a chance disso ocorrer é 1 sobre N. Então, imagine um sorteio de amigo secreto com 1 milhão de pessoas. A chance de ocorrer, a chance de o sorteio dar certo e formar um único ciclo em que o primeiro a dar presente é o último a receber, a chance disso acontecer é de 1 em 1 milhão. É muito rara. Em todos os experimentos mostrados, nós sabíamos as condições envolvidas. Agora eu gostaria de falar de um experimento em que não conhecemos uma informação fundamental. Cada um desses chocalhos contém algumas bolinhas de 2 cores diferentes, mas eu não sei quantas bolas de cada cor tem em cada um deles. E é verdade, eu não sei mesmo. O aparato foi feito e eu já me esqueci quantas bolas tinham aqui dentro. Será que nós podemos descobrir quantas bolas de cada cor tem nesses chocalhos fazendo experimentos? Veja que nós podemos sacudi-los e observar sempre 2 bolas de cada vez pelas janelinhas que tem aqui, ó. Por exemplo, aqui apareceram 2 bolinhas, a vermelha e a branca. Eu posso sacudir de novo e agora apareceram 2 brancas. Agora 2 vermelhas, né? Então, em cada experimento vão aparecer 3 resultados possíveis. 2 cores iguais, por exemplo, 2 vermelhas ou 2 brancas, ou 2 cores diferentes, uma vermelha e uma branca. Então, qual que é a ideia daqui do experimento? É observar muitas vezes, fazer isso muitas vezes e ir anotando quantas vezes aparecem 2 vermelhas, quantas vezes aparecem 2 brancas e quantas vezes aparece uma vermelha e uma branca, e com essa informação conseguir deduzir quantas
bolinhas tem em cada chocalho. Eu não vou explicar como isso vai ser feito, isso vocês podem olhar no livrinho e no roteiro do experimento e pensar um pouquinho, mas eu sugiro que vocês comecem pensando na seguinte pergunta. Será que é mesmo possível distinguir um chocalho que tenha, por exemplo, 3 bolas de cada cor, de um outro chocalho que tenha 4 bolas de cada cor? Será que o resultado do experimento é diferente nos dois casos ou é a mesma coisa? Será que a gente consegue saber isso? Eu desejo boa sorte para você para descobrir o que tem nesses chocalhos.